Então fala você ligado aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Mas antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa essa moral aí, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, que é sempre muito importante e também de graça a sua inscrição, o seu like e, é claro, a sua participação. Gente, olha só, eu quero começar o vídeo de hoje com um assunto extremamente importante. Eu venho falando aqui quase todos os dias, em todos os vídeos, para a galera, falando sobre SAF do Vasco, sobre a venda da SAF do Vasco, dizendo sempre, ó, as conversas estão acontecendo. E muita gente aqui, tudo bem, o assunto é cansativo, não existe nada, tá tudo bem, tá tudo certo. É a opinião de cada um, é o pensamento de cada um. Dentro do Vasco realmente é tudo muito difícil, muito complicado, tá certo? Então, assim, ontem o Flávio Dias, no canal Atenção Vascaínos, só reforçou o que eu venho apurando aqui, o que eu venho noticiando aqui, o que eu venho falando aqui no canal, quase que diariamente, sobre o bilionário grego, o Evangelos Marinakis. Ah, Eduardo, mas tem, não tem? Olha, a informação. Evangelos Marinakis se reuniu recentemente com a cúpula do Vasco, com toda a diretoria do Vasco, com o presidente Pedrinho. Isso é uma informação, eu acho que é uma das melhores notícias do ano. E aí, quando eu falo aqui do Flávio Dias, não é porque eu sou amigo pessoal dele, é porque é um cara que tem credibilidade, um cara que apura a fundo as informações, que conhece realmente. Então, assim, isso aqui reforça um pedido do jornalista, assim, mas vascaíno Eduardo Ferrari, assim como você aí do outro lado, que é a venda da SAF do Vasco, que é urgente, ela precisa acontecer, tá? E reforça ainda mais que aqui não tem balela no canal, sabe? Então, por mais que o assunto às vezes é cansativo, aconteceu. A venda, gente, da SAF do Vasco, ela vai acontecer. Tá demorando um pouco, mas vai acontecer. E o Marinakis, vou reforçar aqui, tá louco pelo Vasco. É um cara que tá louco, enlouquecido com a torcida do Vasco, com a grandeza do Vasco, com a marca Vasco da Gama. Eu sempre falo aqui sobre e eu sou repetitivo, eu quero ser também. A marca Vasco da Gama gigante, do jeito que é. É fácil lucrar com o Vasco, cara. Você acha que o empresário desse tamanho aqui já não enxergou isso há muito tempo? O Vasco é um dos maiores clubes do Brasil. Olha o tamanho da nossa torcida. Tá? Então, assim, é um contrato, falando aqui, né, sobre a venda da SAF, literalmente. É uma venda bilionária, não tem como vender por menos de 2 bilhões. Tá? Agora, Eduardo, como é que o Vasco vai vender por 2 bilhões se a dívida do Vasco é quase isso? Gente, olha só. Existe uma coisa chamada parcelamento, todo mundo conhece. É claro que você não vai conseguir abater dívida, né? Parcelando dívida, como abater? Mas se você fizer o pagamento dessa dívida à vista, óbvio que você diminui essa dívida para menos de 1 bilhão, porque você vai estar fazendo um pagamento à vista. Então o empresário, ele enxerga isso tudo. Um cara que vive do futebol, que investe no futebol, que compra futebol, que no caso que ele vai comprar o futebol do Vasco, né? Deve comprar, espero que ele compre. Espero que isso dê certo, né? Porque vendemos para uma empresa errada e a SAF era extremamente necessária. A SAF é extremamente necessária para o Vasco. Sem história, é extremamente necessária. O Vasco precisava virar SAF. O problema foi a empresa que comprou, a 777, uma empresa falida, né? Tá lá, respondendo vários processos nos Estados Unidos. O problema foi a escolha da empresa. Agora, eu apoiei e apoio a venda da SAF, sim. Um clube falido, eu quero ver o fim do meu clube? Então quer dizer que quem é contra a venda da SAF quer ver o fim da instituição Clube de Regatas Vasco da Gama? Olha o Botafogo aí, ó, disputando o Mundial. O PSG aí disputando o Mundial. O Palmeiras praticamente SAF. Flamengo praticamente SAF. Atlético Mineiro SAF. Bahia. Ah não, porque é o Vasco. Porque é o Vasco não pode?
Onde é que a gente vai parar com esses assuntos tolo? Gente, chega a ser burrice. Alguns comentários, assim, tolos, comentários tolos, de pessoas politiqueiras totalmente, que não pensam na instituição em momento algum. Então, assim, voltando aqui, senão eu fico nervoso, eu saio, porque eu quero bem do Vasco, eu quero bem da instituição. Só isso. Eu não tenho político de estimação, mas não queria também que, se o Vasco tivesse condições, se não tivesse feito tanta sacanagem com a instituição, os passados, os presidentes passados, o Vasco não estaria nessa condição, ou nessa situação, para ser mais exato, correto e reto aqui. Tá? O Vasco estaria literalmente num outro patamar, porque é um clube gigante do futebol brasileiro. Né? Então, a SAF para o Vasco hoje é um mal necessário. A venda da SAF, a venda do futebol. Então, a reunião aconteceu, graças a Deus. Graças a Deus. Tá? Então, agradecer aqui e dar os créditos mais uma vez ao Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. Um abraço, Flávio, um abraço para o meu amigo Emerson Rocha também. Gente, vamos falar sobre reforços, porque alguns assuntos importantes. Trouxe para a mesa aqui o assunto ontem, né, do Brian Rodrigues. Né, o Vasco tem interesse no Brian, isso não é novidade para ninguém. É um jogador caro, né, do América do México, custaria aí aos cofres do Vasco cerca de 25 milhões de reais, realmente um valor bem alto, mas ontem o Matheus Gilbert, né, junto com o Carlos Berbert, também trouxe a informação reforçando que o Vasco analisa, né, a possibilidade, sim, de retomar as negociações com o Brian, que é um grande atacante. O Vasco está atrás de um jogador lado de campo, e assim, entre ele e o Biel, desculpa, mas eu vou de Brian Rodrigues. Acho muito mais jogador, muito mais completo, um jogador que sabe das coisas, um jogador realmente que chega para ser titular, né? Do lado direito, do lado esquerdo. O Nuno Moreira não perde posição, é um dos principais jogadores do Vasco. Mas ali com o Adson brigando, o David também, que deve voltar bem. A informação que nós temos é que o David está treinando bem. Então, assim, teremos alguns reforços importantes na janela. Tá? Então, podem aguardar que as coisas estão acontecendo. O Vasco está negociando com pelo menos 5 jogadores importantes, tá? Importantes para essa janela agora de transferência. Então o Vasco deve anunciar alguns nomes aí nos próximos dias. Trago para vocês aqui, estou apurando, prometo para vocês, tá? Outro jogador, Gabriel Pirani, né? Ex-Fluminense. Informação diz que o Fernando Diniz conversou com o jogador, passando ali um projeto para ele, apresentando um projeto para ele importante. É um excelente jogador também de meio campo, que vai ajudar, se chegar vai ajudar. É um jogador robusto, né? Vai reforçar realmente o Vasco. Então, o Vasco tem interesse no atleta e a informação de momento é que o Fernando Diniz conversou também. Assim como o Vitor Sá. Essa informação quem trouxe foi o meu amigo Lineker Biondi, né, um atacante de 31 anos, teve passagem para o Botafogo, né? Eu acho que o Vitor Sá seria aquele para compor elenco. Chegaria para jogar, não, para ser um reserva, de repente, ali do Verratti. Mas seria um reforço. O Verratti hoje não tem um reserva, né? Mas Vitor Sá também aí estaria no radar do Vasco. O Vasco está realmente movimentando o mercado da bola em silêncio, não tem muito dinheiro, não tem que fazer muito alarme mesmo, não, tem que trabalhar tranquilo para conseguir fechar negociações importantes aí no mercado da bola. Uma outra informação importante, eu fico bobo como algumas pessoas querem realmente tumultuar o mundo do Vasco. Trouxeram a informação que o Vasco estava com o salário atrasado. Está atrasado. Aí ontem, eu apurei a informação também, né, com algumas pessoas do Vasco, tá? Deixando isso bem claro. Eu vou dentro do clube para trazer as informações para vocês aqui, gente. Falo isso de coração. Desculpa até um pouco o vídeo um pouco revoltado hoje. Tá? Que alguns comentários realmente, alguns vídeos de outras pessoas realmente me revoltam. Né? Que o salário vai estar... Mentira. O Vasco está pagando o salário em dia e de maneira antecipada. Tá? O Vasco está pagando o salário em dia, vou repetir aqui, de maneira antecipada para jogadores e funcionários. Tem uma amizade com funcionários do clube aqui. Que não tem... como é que eu posso dizer? Não tem motivo nenhum para mentir, passar uma informação mentirosa. Tanto que quando atrasou lá atrás, na época do protesto, quem trouxe a informação aqui em primeira mão fui eu. E eu não gosto de ver tumulto dentro da nossa instituição. Não gosto.
Eu acho que isso atrapalha o Vasco. Só que ficar passando esse tipo de informação pequena, né? Tipo, quando existe, sim, é uma informação grande. Existe a informação e o salário está atrasado, mas não é verdade. Quando é verdade, tudo bem. Vamos apoiar porque tem que pagar em dia, né? Ah, pagar em dia é obrigação. Pô, é obrigação desde a fundação do clube. E o Vasco não pagava em dia há muitos anos. Muitos anos. Não só o Vasco, a maioria dos clubes brasileiros. Né? E o Vasco conseguiu, graças a Deus, virar e mudar essa situação. Tá? Então, vamos passar. Ô, gente, para vocês que falam de Vasco aí, vamos tumultuar menos o ambiente do Vasco. São Vasco mesmo? São vascaínos mesmo? Tem vascainidade na veia mesmo? Vamos apurar mais a verdade dos fatos. Vamos entregar mais vascainidade nos vídeos. Não é batendo o tempo todo, não vou mostrar que sou vascaíno, batendo na instituição, falando mal, pregando. Peraí, pô. Gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu apuro dentro do clube. E quando eu vejo, pô, esse cara, por que esse cara tá falando isso na internet, cara? Pra quê, pô? Tá ganhando o quê com isso? Ah, não, tá defendendo o Pedrinho? Não. Até porque o Pedrinho é um cara sério. O Pedrinho é um cara que não tem sacanagem com ele, não. Ah, mas ele vai errar. Ele é um ser humano, ele é Deus. Jesus Cristo, que é o único que eu conheço na face da terra que não errou. Porque não é sacanagem não, hein? Tem uma meia dúzia aí, para falar um pouco mais, que eu vou contar um negócio para vocês aqui. O negócio é de verdade. Que não passam vascainidade nenhuma. Nenhuma. Só querem pregar mal, falar mal, destruir a imagem do clube. Não, gente, não é assim que as coisas funcionam, pô. Vamos trabalhar com a verdade dos fatos. Então, os salários, reforçando aqui, dentro do clube estão em dia, tá? E graças a Deus, coisas boas estão acontecendo dentro da instituição. Estou apurando e trazendo para vocês aqui. Gravem o que eu estou falando. Coisas boas estão acontecendo, tá? E antes de pular para o próximo assunto importante demais, hein? Presta atenção aí. Eu quero falar da campanha do canal aqui, que é uma campanha muito importante, tá, gente? De recomeço. Para você que gosta do canal, que acompanha aqui o canal Vasco Connection. Gente, eu estou fazendo a campanha do Pix aqui, que é de recomeço do canal Vasco Connection. Transmissões, de vida do Eduardo Ferrari também, tá? Então, assim, através desse Pix aqui, eduvasco199798 @gmail.com, tá? É um recomeço urgente, gente. Urgente. Tá? Para vocês terem noção, eu preciso fazer um investimento no canal de R$10.000. Então, assim, eu estou realmente fazendo caixinha com o canal. Então, assim, quem gosta do canal, quem acompanha o canal, pô, eu quero ajudar o canal, Eduardo, quero contribuir com o canal, tá? Então, é através desse Pix aqui, a maneira que eu posso e vou ajudar vocês, né? É trazendo vocês para o grupo de WhatsApp, para a galera realmente que está ajudando, fazendo sorteio de brindes aqui, vocês estão vendo aqui no cenário, camisas do Vasco, podem esperar, mas aqui no grupo de WhatsApp aqui do Eduardo Ferrari, tá bom? Então, o Pix é esse que está passando aqui, é e-mail, tá, gente? É eduvasco199798 @gmail.com. Não importa o valor, vai ser sempre muito importante a sua ajuda, a sua contribuição com o recomeço aqui do canal Vasco Connection, que após a parada vai transmitir tudo, aonde o Vasco estiver, estaremos juntos com as melhores notícias. Então, caso você queira, você possa, ajude o canal também, você também aí do outro lado, repetindo, não importa o valor, tá certo? E outra coisa, compartilha aí o canal com todo mundo, dê essa força aí mais uma vez. Que Deus possa abençoar 30.000 vezes mais a vida de vocês, sempre. E aqui, pulando para o último assunto, gente, é sobre a venda de jogadores do Vasco. Eu vi algumas pessoas falando, pô, o Zucarello vale ouro, não sei o quê, não pode vender. Não... Gente, olha só. O Lucas Zucarello é um menino de ouro realmente da base do Vasco. Mas o Vasco teria recebido uma proposta de cerca de 120 milhões de reais pelo Lucas Zucarello no Barcelona. Assim como o Ryan também. E a venda desses jogadores é extremamente necessária para o Vasco. Extremamente necessário. O Vasco é um clube financeiramente falido. Combalido, vou usar a palavra combalido financeiramente falando. O Vasco teve que entrar com uma recuperação judicial, gente. Então o Vasco precisa vender ativos do clube. Jogadores importantes, sim, da nossa base, bons jogadores. Ryan tá ganhando destaque com o Fernando Diniz. Zucarello é um craque da nossa base. Leandrinho é um baita de um lateral esquerdo. Então o Vasco precisa vender esses
ativos para que possa reforçar seu caixa, reforçar os cofres do clube, né? E seguir, né, gente, nesse processo de reconstrução da instituição. Essa é que é a verdade dos fatos. Agora, não, mas aí o Diniz pediu para o Ryan continuar. Não acredito. Ele pode pedir, tem todo direito. Mas não acredito. Se o Vasco receber uma proposta de 100 milhões de reais pelo Ryan, o Vasco vai vender. Ponto. Não tem como, gente. Se o Vasco recebeu realmente uma proposta de 120 milhões de reais pelo Zuccarello do Barcelona, vai vender. Ponto. Mesma coisa do Leandrinho. Gente, todo o clube, Palmeiras lá atrás, enfim, Flamengo com Vinícius Júnior, Paquetá, eles precisam fazer essas vendas milionárias para que o clube possa ganhar um respiro financeiro e fazer investimento certo. Não sei se vocês estão entendendo aqui a ideia do Ferrari, mas isso é certo, isso vai acontecer. Então eu entendo aqui a galera, tem que esperar um pouco mais para vender. Eu entendo, gente. Amo os meninos da base, eu amo a base do Vasco, eu amo, apoio a base. Mas não tem como. Se o Vasco realmente recebeu propostas, se o Vasco recebeu essas propostas, o Vasco vai precisar realmente fazer, né, essas vendas para reforçar, repetindo aqui, o caixa do clube. Tá certo, minha gente? Então é isso. Volto daqui a pouco com um segundo vídeo, hoje um segundo vídeo, e hoje live ao vivo aqui no canal também. Então fica atento aí, reforçando aqui, ainda não é inscrito no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo também o teu like e habilite o sino de notificações para você estar recebendo do YouTube assim que eu lançar vídeos, lives e transmissões de jogos do Vasco aqui no canal Vasco Connection. Valeu? Desse essa moral aí. Aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Ferrari, notícias do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, repetindo aqui, volto a qualquer momento, fica atento aí, fica ligado, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês, saudações vascaínas.